Então, pessoal, eu acho o assunto que eu vou tocar aqui é importante. É bom ouvir de quem tem um contato direto com o cliente final, né? Com a pessoa, o pessoal que aluga a casa. Vamos falar um pouquinho de decoração. Isso. O que você sugere? O que você acha essencial? Flávia, o que você acha e André? O que vocês acham essencial? O que atrai o cliente a alocar aquela casa na hora que ele está lá vendo um monte de casa lá, ele está lá no Airbnb, olhando e tal, fala, pô, eu gostei dessa casa. Porque essa e não outras, né? O Elas que têm atrai é o que atrai qualquer mãe que tenha filhos, seja pequeno, seja adolescente. É aquele mundo encantado da Disney, o mundo encantado de Orlando. Nada mais do que um quarto temático, um quarto bem decorado. Não precisa gastar tanto. O que eu sugiro sempre é que os móveis sejam móveis com a qualidade um pouco melhor, mais firmes e tudo, porque a gente não sabe o guest que nós vamos ter, se vai ter muita criança. Eles são um pouquinho mais fortinhos. E às vezes as crianças também pulam muito, então eu peço sempre assim, camas mais resistentes, não vão só pela beleza. Investe um pouquinho mais no colchão, na qualidade e tal. Mas a decoração é o plus, né? O pessoal ama. Então, quando a mãe está olhando e vê um quarto temático, vamos supor que ela tem um filho, né? O filho vê, nossa, é o Guardiões, é da Galáxias, é a Marvel. Aquilo ali, os olhos brilham. Porque, na verdade, quem louca mesmo é o filho. É o filho. É a criançada. É a criançada. Isso é verdade. Então, assim, se o filho gostou, a menina viu o castelo, achou lindo, a mãe vai sim locar. Entendeu? Independente até do valor. Muitas vezes eu, como mãe, loquei casas aqui porque meu filho gostou, porque na parede tinha o martelo do Thor. Então a gente sempre vai pelos filhos. E obviamente quando a criança gosta e a mãe ou o pai vê e vê as demais dependências da casa, agrada ele também, que é uma cozinha bem decorada, com todos os utensílios, com tudo que precisa para ele passar, tá perfeito. A união ficou perfeita ali para alocar. Então a chance daquela casa ser locada e outra não é bem maior para essa que foi decorada seguindo essa tendência. A decoração é o que conta na decisão final. Uma coisa que eu sempre falo, tem gente que compra vacation home aqui com a gente, eu tenho uns 3, 4 casos assim. Quando compraram a vacation, a esposa já fica enciumada, ela já acha que aquela casa é uma extensão da casa dela. Exatamente. Então, por exemplo, se a pessoa pensar profissionalmente, e daqui a pouco a gente vai falar de números, né? Pessoa pensando profissionalmente, olha, eu quero uma casa que eu tenha rentabilidade, que eu pague a parcela mensal do meu financiamento, e eu quero usar ela, usufruir dessa casa 2, 3 vezes por ano, né? Mas tem gente que compra a casa e ela fala assim, não, eu quero decorar do meu jeito. Mas ela tem tem que entender que nem sempre o jeito dela é a forma exata de se decorar uma casa aqui. Você acabou de falar. Aí é onde entra a decoradora. Exatamente. Eu acho que é a parte que a decoradora vai virar para a pessoa e falar, você quer uma casa para te dar rentabilidade ou você quer uma extensão de uma casa sua no Brasil? Você quer chegar aqui e se sentir em casa. Se for em casa, ela não vai colocar quarto temático, ela vai colocar uns móveis, né, com valor mais alto, porém mais fracos, assim, tudo. Não vamos falar o nome daquela loja, mas, né? Aquela loja que já vai lá, pega e coloca no... Brasileiro mesmo monta. O brasileiro entra lá e fala, olha, essa aqui a Tá decoradora me baratinho. pediu de uma cama aqui $500, Mas olha aqui- aqui eu tenho por 200. Vamos essa de 200. Aí quando Exatamente. chega a primeira noite, começa a balançar, né? Porque aqui aquilo que eu falei agora há pouco, os hóspedes aqui, canadense, americano, São mais principalmente, fortes. não são japoneses magrinhos, Não, né? não Eles são. vêm e se jogam na cama. Então são dois tipos de cliente. E eles vêm né? para usar a casa, eles estão Isso. pagando por aquilo, eles usam a casa. Outra coisa que eu sempre falo muito para as cleaners, né, as meninas que são as minhas parceiras que ajudam na limpeza. Eu sempre falo muito com elas, gente, vocês chegam na casa, elas falam, nossa, tá muito sujo. Eu falo, a pessoa pagou para usar. Então não tem como ele deixar a casa limpa.
tá? Ele deixa em ordem. Ainda bem que tá sujo, porque senão onde você Aonde entraria eu nessa? falo, são Exatamente. eles que Concorda pagam, né? comigo? Claro. E eu falo sempre, eles são quem paga nossas contas. Então tem que estar sujo. Tomara que esteja sujo o mês inteiro, quer dizer que a casa está sendo bem E locada. é importante falar Né? para a pessoa que investe numa vacation, pretende investir, quem que paga essa limpeza? O guest. É o guest O que paga. guest paga. O guest Não que sai paga. do teu bolso, Não. né? Porque quando você loca a casa, você já coloca a taxa de limpeza. A taxa de Exatamente. limpeza. E se tem algum dano na casa também, a gente aciona a Airbnb Ou qualquer outra operadora. Porque o que Airbnb foi. tem seguro, né? tem o Tem. seguro. Mas mesmo se não tivesse, muitas das vezes o problema que acontece, a gente vai cobrar do guest. Se foi um dano nele, ele assume a responsabilidade de usar a casa, não de estragar a casa. Essa semana a gente teve, né, um exemplo, né, que eles quebraram uma cama, certo? Como o André é super host, né? Então ele foi, acionou a própria guest, né? A guest, Conversou, expliquei para ela, mostrei as acabou, evidências tranquilo. e falei, olha, infelizmente, ela começou, não, mas eu acho que não foi. Eu falei, não, a gente faz inspeção antes, tá aqui as fotos, e inspeção depois, estão aqui as fotos. Isso foi possível Eu posso por causa te da- mandar uma request payment, um payment request para você me pagar? Ela, ok, não, tudo bem, desculpa, pode mandar sim que eu vou pagar. Mas isso foi possível graças à inspeção, porque a gente manda um link com todas as fotos de como a gente está entregando a casa para o guest. E fala para ele, tipo assim, cuide da casa, estamos te entregando assim. Se você vê algo de errado, você nos reporta. avisa. A gente faz isso com todos. Então aquilo seria o quê? Uma documentação. Ele fica com medo de fazer algo errado porque está documentado. Então quando nós falamos para ela que tinha quebrado a cama, de primeira momento, ela falou assim, não, eu deixei tudo em ordem. Aí nós falamos para ela, mas você viu o link das fotos? Ah, então deve ser por isso, eu não levantei o colchão. Pediu Mudou a 1000 história. desculpas e pagou. E pagou. Então isso Não, acontece. e interessante, nós estamos falando de manutenção, e agora há pouco nós estávamos em off ali batendo papo, né? E eles comentando, e eu vou aproveitar e passar para vocês para fazer a propaganda deles, porque eu confio neles. São pessoas assim que são bem transparentes e honestas. Tem um caso aqui, um ar-condicionado que queimou, você foi lá, como é que é a história? Esse ar-condicionado ele já deu problema umas 2 vezes, aí ele deu a 3ª vez agora. E como a proprietária, né, já está um pouco cansada de tentar consertar esse ar, porque foi uma casa que ela comprou e o ar já veio com problema, né, nessa compra. Aí eu falei com a André, vamos assumir isso aqui, né, porque ela está chegando aí do Brasil, eu não quero deixá-la triste em falar que ela vai ter mais uma despesa com ar. Que há pouco tempo ela teve. Isso, né? aí a gente foi lá, arrumou, consertou, nós mesmos consertamos lá, chamamos um rapaz para dar uma assistência E só, arrumou. arrumou, pronto. Porque Ela vai o que é chegar super interessante aqui, por exemplo, ar-condicionado. Quem está no Brasil às vezes não entende. feliz. Por exemplo, deu um problema no ar. Ó, um ar numa casa de 2 andares, geralmente, são 4 peças. São 2 que ficam dentro da casa, uma no piso inferior, uma no superior, e 2 que ficam de fora da casa. Que é o exaustor? É o exaustor? Não, É o compressor que fica lá de fora. Tem 2 compressores. E o que um fica pra cada dentro, piso. que faz toda a parte de ventilação e tudo mais. Eles trabalham em conjunto. Aí deu um problema interno. Eles foram lá, resolveram o problema. Só que pode acontecer de ter dado um problema lá fora. Aí quando você vai acionar e a pessoa não está sabendo bem, ela fala, mas eu acabei de arrumar o ar-condicionado. Mas era o outro. Era o outro. Como vai explicar? Entendeu? Não, e Isso- vale a pena falar o seguinte, gente. Caríssimo. Aqui ar-condicionado fica ligado 24 horas por dia o ano todo. É verdade. É O verdade. ano todo. Aqui o banheiro tem ar-condicionado. Você que conhece aqui sabe. Entende? É a única coisa que eu gosto demais aqui. Quer dizer, não é a única, né? Desculpa. Mas é um detalhe É que eu muito gosto demais interessante. em relação à casa do Brasil. Você vai para o Brasil no verão, você vai ao banheiro, você está suando. Aí tem que ligar o ventilador no Aqui é posto, tudo né? climatizado. Aqui é Seja excelente, desde uma casa excelente. simplesinha até mansões, é tudo E o climatizado. custo de manutenção, né, dele, né, quando dá problema, né, é um pouquinho maior, mas se você fizer uma preventiva, Que é o- que é o que a gente sempre faz, que Trocar é muito ar-condicionado importante, na época trocar o certa. filtro sempre, esse cuidado de não deixar entupir. Então são coisas tão simples que você de repente vai economizar muito lá na frente. Então, por que eu toquei nesse assunto do ar-condicionado? Pelo seguinte, eu conheço algumas administradoras que fazem o seguinte,
ela não trabalha só com o percentual que ela cobra do proprietário. Quando dá problema em alguma coisa, num appliance, num ar-condicionado, uma geladeira, num fogão, qualquer coisa, ela tem os profissionais que cobram X, mas ela passa Y. Exatamente. Ela joga em Para o cima. cliente, ela ganha em cima do Isso, serviço. isso é uma coisa que o nosso foco é a gente quer local o melhor possível e gerar a maior rentabilidade para o cliente. Despesa, não tem por que a gente repassar diferente, tanto que a gente passa direto o valor. Muitas das vezes a gente até põe em contato. A pessoa, olha, esses aqui são alguns profissionais, esse aqui é o preço, o que tá bom? Vamos chegar no número? Direto. A gente não ganha em cima disso. Você lembra que eu falei lá atrás? Que a pessoa compra a casa e ele arruma um sócio. Exatamente. E quem vai administrar são vocês que são, assim, sócio. Nós um percentual. temos... Quer dizer, você tem que jogar no time, Joga. né? Nós Tem temos que- sempre um canal com o proprietário, nós temos um WhatsApp sempre do proprietário 24 horas conosco. Então vamos dar um exemplo, já que a gente está falando do ar-condicionado. Ele deu problema, a gente entra com o pessoal, vê o valor fica, sei lá, $100 que seja. A gente printa a tela, a gente manda para o proprietário e fala, ó, ele repassou para a gente $100, podemos fazer o conserto? Ele é que autoriza. Olha, eu vou ser bem sincera, a gente não compra nenhuma toalha que seja sem antes autorização. Mas a maioria Porque não é assim, não. eu odiava, Isso era uma coisa que a gente não gostava. quando chegava no final do mês, o statement chegava, aquela surpresinha. Aí, ó, você comprou Eu casa odiava. de vacation, tem casa de vacation aqui. Então eu pergunto, ó, posso fazer? Muitas vezes tem pessoa que fala assim, Flávia, você tá aí, faz o que você achar melhor. Eu falo, não me sinto confortável. Porque é terrível você esperar receber um valor X no final do mês e vir surpresinha e depois você ter que tirar, né, do bolso, pagar e tudo mais. Bom, agora eu vou fazer a pergunta que vale $1 milhão. É a parte bem interessante do vídeo. Todo mundo pergunta para o corretor, Jorge, Felipe, tá, eu quero saber rentabilidade dessa casa. Esse é o ponto-chave. E eu não vou responder para vocês, não. Agora, quem administra as casas, que tem acesso aos números diários, vai responder para a gente. Vamos lá. Aí, fala. Ó, Bom, número. primeira coisa que eu quero te perguntar, que eu sempre falo para o meu cliente. Agora, hoje, eu vou vender uma casa para vocês. Quantos quartos vocês comprariam uma casa hoje, que é o ponto exato? Na minha opinião, é uma de 7 quartos. 7 quartos. É o Por ponto de quê? equilíbrio. É um bom ponto de equilíbrio, porque isso ela gera rentabilidade. Muitas pessoas falam, como que você chega num cálculo de locação? Olha, quando uma família vem, principalmente as americanas, canadenses que vêm para cá, ou mesmo da Europa, o que eles contam? Quantas pessoas cabem na casa, quantas pessoas conseguem dormir na casa, o valor da diária é dividido por essa quantidade de pessoas. E eles comparam isso com um hotel. Então, se você for num hotel, qualquer um, eles vão lá, você pega um quarto. O quarto vai caber 2, 4 pessoas? A família é de 14 pessoas. Então, quantos quartos ela teria que locar lá? Aí a diária começa a ficar vantajosa, mesmo com um preço mais alto aqui. Então, Não, o preço não é mais alto. Não é, porque quando você divide, sai bem mais barato. É aquela conta que nós fizemos agora há pouco. Exatamente. Nós estamos aqui numa casa de 9 quartos. Isso. Por quanto essa casa foi alugada no final do ano? No final do ano, a gente consegue Que chegar... é a época mais cara. Ela chega em quase $1.000. Uma casa Isso dessa. é Natal e Ano Novo. Natal, Ano Novo, bem na virada do ano. Você consegue chegar em um valor de $900 a $1.000 tranquilo. Quantas pessoas cabem na casa? Na verdade, uma casa igual essa aqui cabe umas 22 pessoas. Tá, então você divide, né? $900 por 22 pessoas dá o quê? $40 cada um? Você que é o Ou até menos, matemático. pode fazer direto aí. Mas é exatamente isso, que é a conta que o guest faz. Entendeu? Então, quando você pergunta qual que é o ponto de equilíbrio, uma de 7, o investimento não é tão caro como uma de 9, 10, 12, e também ela não é tão longe de uma de 5, de 4, depende do tamanho. Mas o que é importante a pessoa ter em mente? Quanto mais pessoas cabem na casa, confortavelmente, mais é possível gerar rentabilidade. E vocês têm um exemplo dessa casa de 7 quartos? Até vou fazer uma pergunta, se não puder, tudo Não, bem. tranquilo. Vocês estavam mostrando planilhas aqui. Até para a pessoa
vocês concordariam em apagar o nome e tudo e nós colocarmos aqui no vídeo essa planilha para a pessoa ter uma ideia? Porque vocês me falaram que vocês têm várias casas. Tem. Aí nós pegamos uma de 7, porque você anteriormente tinha falado vocês que a de 7 é o ponto de equilíbrio. É um ponto de equilíbrio. Não que seja ruim a de 9 nem a de 4. Exatamente. Não, mas a de 7 é o que mostra uma rentabilidade mais equilibrada. Que vai sobrar um valor legal para a família vir do Brasil para cá e gastar nos parques. Então, né? E vocês estavam mostrando uma planilha, né? Que tem lá a alocação do ano todo, já desconta a água, energia, desconta a parcela de financiamento, tudo. E me parece que chegamos em que número? Entre 7,5% a 8%. Esse valor número da casa. O que é isso? É uma rentabilidade anual. E o que é isso? A pessoa comprou a casa, uma casa em torno de 790 mil dólares. Hoje. Mas há 2 anos atrás, a gente estava conversando aqui, ele deve ter pago uns 550. Com certeza, porque quando a pessoa compra a casa, além dela estar se mantendo, gerando resultado para ele, ela ganha na valorização. E casa valorizou muito nesses últimos anos. Então essa pessoa provavelmente pagou, eu posso olhar o número, foi em torno de 550 mil. Hoje a casa está em 790. Mas vamos supor que ela estivesse comprando hoje a de 790, pagando agora. Projetando o que se dá, ela teria no final do ano, vamos pôr uma ocupação modesta que a gente está usando, em torno de 75%. Isso daria no final do ano 7,5% de resultado para ela. Sobre o valor de hoje. Sobre o valor de hoje. Então, mas aí entra um negócio, né, que eu sempre falo. Se, mais ou menos ele pagou uns 550 mil dessa casa há 2 anos. Se ele deu 30%, ele desembolsou 175 mil dólares. Exatamente. Agora, hoje, se pegar a renda que ele está tendo anual sobre o que ele investiu, porque na verdade o bolso dele só saiu 175. Exatamente. O resto, o que rendeu foi a casa. Exatamente. Dá um percentual. Não. A rentabilidade, maior, a rentabilidade é muito boa nesse caso, entendeu? Por isso que, tendo a planilha, você vai postar ela, você vai ver, a pessoa pode olhar direitinho ali os números, nós vamos ver que 7,5% é uma rentabilidade boa, porque ela está se considerando até a parcela que a pessoa pagou. Mas a gente mostra os números mais exatos, mais os números, como falou, um exemplo de uma casa viável de 7 quartos, que é uma casa nem muito grande e nem muito pequena. E essa casa que ele mostrou a planilha não é a casa que dá mais renda, não. Eles têm outras casas que têm um índice de ocupação maior. Por isso que quando eu vou falar com o meu cliente sobre investimento aqui, eu sempre conto com a ajuda deles. Porque eu falo, olha, faz assim, ó. Pega o telefone, liga para a Flávia, liga para o André, bate um papo com eles, que eles vão te falar sobre o caminho do melhor investimento. Eu, corretor, sou suspeito em falar. Agora, porque às vezes, eu vendi uma casa esses dias para uma cliente, eu falei, olha, 7 quartos. E ela tem condições de comprar uma casa de 10 quartos. Ah, não, eu vou começar com uma de 5. Ótimo, vai ser bom. A de 5 é bom também. Só que, veja bem, se você quer, além, pagar a parcela e ter uma rentabilidade maior, parte logo do 7. Qual que vai ser a diferença na parcela? Exatamente. Porque é o seguinte, o que acontece com uma casa pequena e uma casa grande? Os custos que tem envolvido ali, que você vai fazer, não vai variar tanto. Por exemplo, um condomínio. Você está dentro de um condomínio, o condomínio é calculado, não é só pelo seu tamanho. O valor é rateado dentro, a grande maioria deles. Então, o custo que você vai ter naquilo ali, acaba ficando bem próximo de uma casa grande que gera maior receita. Então, quando a pessoa for comprar uma casa, ela tem que ter a seguinte pergunta que ela tem que se fazer. Eu quero uma casa para minha moradia, quando eu for para eu passar minhas férias, eu quero alocar o mínimo possível, ou eu quero uma casa para alocar, ou o terceiro termo, que é mais interessante, eu quero dividir os dois. Porque tem muito, a gente administra algumas casas aqui do pessoal que fala assim, olha, eu quero que a casa me dê rentabilidade para pagar minhas contas, pagar minha mortgage e ainda sobrar dinheiro para eu fazer minha viagem. A gente trabalha com esse objetivo. Esse é um perfil. É um perfil. Tem o perfil do cliente que ele fala assim, olha, eu quero pagar a parcela, o que sobrar eu quero usar. Exatamente. Ah não, eu quero pagar a parcela, pôr dinheiro no bolso e eu vou uma vez por ano, mas eu vou gastar esse dinheiro aí ou vou investir em outras coisas. Exatamente. Então depende muito do seu perfil. O que você pensa? Quero ter uma empresa e usar a casa uma vez por ano. Pô, se você usar no final do ano, que eu acho justo, a casa é sua, você vai atrapalhar na rentabilidade. Exatamente. Né? Mas se você falar assim, não, eu quero na férias de julho, que são as férias no Brasil, né?
Tem aqui também as férias, na verdade, aqui em julho. É em julho. Né? Depende do teu perfil. O que a gente indica para alguns é o seguinte, olha, eu quero fazer dinheiro na casa. Então, evita vir nos períodos que a gente gera mais rentabilidade, que é o quê? Julho, início de agosto, dezembro, Natal e Ano Novo, é os melhores momentos para você. Mas também daí, André, ele não vai usar a casa nunca, né? Vai. Aí, como é que ele vai fazer? Vem Exatamente. Vem janeiro, vem fevereiro, o parque tá vazio. Mais pra verdade. frente. Janeiro o parque tá frio também, vazio. aqui, o friozinho. Mas é gostoso, Ou vem né? no mês de maio. É complicado falar, mas é as férias da criança. Então tem tudo isso. Então é isso que é interessante. Dá para você montar um perfil e ajudar o proprietário da melhor forma Mas que ele precisa. a gente ajuda ele a escolher, aproveitar as férias, trazer criançada para brincar, né? Divertir, mesmo porque a gente quer ter uma casa em Orlando. Então isso já é um chamariz, né, para as crianças. Sim. Deixa Bom, pessoal. o que eu gosto desse casal maravilhoso, que gentilmente parou seus afazeres hoje para gravar esse vídeo, é que além de toda a prestatividade no serviço de administração de casa de vacation, eu costumo dizer que eles são assim, pau para toda obra, como somos nós. Eles ajudam você em vários detalhes, e não fica restrito só na administração. Flávia, onde é bom para comprar tal coisa? A Flávia responde. Flávia, tem como você passar em tal lugar para mim? A Flávia não sabe falar não, ela vai. Exatamente. Entendeu? Eu sei assim que a disso. gente Ô, André, trabalha. eu preciso comprar um carro, você indica? Ele indica. Quer dizer, nós também fazemos isso. Quando a gente vende uma casa aqui, a gente procura ser amigo máximo do cliente. Por quê? Porque é tão ruim esse negócio que todo cliente que eu vendo uma casa passa um ano e compra outra. Exatamente. É ruim, gente, é ruim. É ruim investir em dólar. Por quê? A cidade que recebeu 135 milhões de turistas o ano passado. O estado que teve 4 milhões e 100 mil novos moradores, 1.100 moradores por semana entraram aqui. O estado que mais cresce nos Estados Unidos. É ruim. Esse ano nós temos Isso é uma previsão verdade. de 150 milhões de turistas, gente. Estamos com parques novos para Parques Para novos, os está próximos inaugurando anos. o novo trem Miami-Orlando, quer dizer, Miami, Orlando, parques novos da Universal. E- a cidade turística mais visitada do mundo. Melhor E lugar vou pra te falar investir. uma coisa que acontece. Por exemplo, no mês de março, recente agora, faltou casa. Várias pessoas me procuraram. Até você me procurou. procurei, Eu fui ele, uma o Felipe, das- procurou. E me falando assim, Tinha olha, eu tô casa precisando pra de locação. uma casa, um período aí de 2 um pouco meses. mais de 30 dias, quase 2 anos. Eu falei, esquece. Não tem. Não vai Não achar. acho, não Acabou, tá tudo locado já. Agora, o que o brasileiro não sabe, quer dizer, sabe, mas até essa... Orlando é aberto para o mundo. Março no Brasil, todo mundo trabalhando. Nossa, Aham. aqui tá A uma minha casa do Guarujá não aluga, lógico. Você está falando do Guarujá, quer dizer, ninguém está de férias, o Guarujá, pouca gente vai hoje em dia. Agora, melhor você ter uma casa investida em dólar, que valorizou muito dos últimos 2 anos para cá, e a tendência, gente, ao contrário do que muita gente fala, é valorizar mais ainda. Que você tem facilidade para financiar como brasileiro. Quer dizer, quem não quer ter uma renda em dólar, um investimento em dólar e que dê resultado? Vocês autorizam colocar planilha? Sim, Sim, pode com colocar. Nós- A gente colocamos números e... Esse vídeo, para não ficar muito comprido, gente, obrigado. Bom, nada. Obrigado. nós estamos aí para ajudar. Obrigado pela parceria, obrigado por ter conhecido vocês, adoro vocês. E nós vamos colocar a planilha aqui, lógico que só vamos tirar o nome e tal da pessoa, né? Colocar a planilha aqui para você ter uma ideia. Para ter tá uma bom? ideia de uma casa de 7 quartos. E se Tá bem quiser, aqui? contato com a Flávia, Isso. Nós Flávio, vamos André, deixar tudo certinho para você vocês embaixo também. coloca aqui o GC, os nossos né? contatos. É GC? É, né? Então tá bom. Perfeito. Obrigado, gente. Estamos aí. Beijo, até o Conte próximo vídeo. conosco.